Ei, gente, boa tarde. Bem-vindos à nossa palestra de hoje. Eu sou a professora Fernanda Rage, sou bióloga, sou especialista em gestão ambiental, sou mestre em botânica, mestre em sustentabilidade e tecnologia ambiental e estou fazendo meu doutorado atualmente em modelagem computacional e tecnologia para meio ambiente e recursos hídricos, que é o tema da nossa palestra de hoje. Então, já vou compartilhar com vocês para a gente poder começar. Então, o título da nossa palestra de hoje é um dos trabalhos que eu apresentei num congresso no ano passado e que faz parte de um dos capítulos da minha tese de doutorado, porque atualmente eu estou fazendo o monitoramento das manchas, o monitoramento das manchas de minério que saíram do acidente de Mariana e que foram em direção ao mar de Regência, no Espírito Santo. Então, eu estou desenvolvendo uma tecnologia e estou fazendo a modelagem computacional. Portanto, eu trouxe para vocês um trabalho que foi intitulado Identificação e Avaliação dos Riscos Ecológicos da Dispersão da Pluma de Rejeitos de Poluentes Emergentes de Minério da barragem de Fundão, entre o estuário do Rio Doce e a costa de Regência, utilizando o software Moid Water. Então, vamos lá. Os efeitos do transporte e da circulação dos poluentes, que a gente chama de emergentes, que são em forma de sedimentos, que estão presentes ali no estuário. O estuário é aquela área em que eu tenho o encontro da água doce com a água salgada. Esses estuários eles são mais sensíveis, então a circulação desses poluentes ela é mais prejudicial também, porque os rios eles carregam partículas que são provenientes dessa drenagem e de lixiviação pluvial, e, ao mesmo tempo, eles chegam em faixas costeiras e ambientes marinhos limítrofes por meio desses processos que a gente chama de hidrodinâmicos, ou seja, são todas as variáveis que interferem no curso d'água e nas ondas do mar. Então, quando eu tenho os ambientes marinhos que são limítrofes, eu tenho esses processos hidrodinâmicos que vão ser influenciados por quê? Descarga fluvial, corrente, maré, vento, onda. E aí, devido à toxicidade e toxicidez dessas manchas e desses materiais, nesse caso aqui, como eu peguei uma pluma de minério, de rejeito de minério, ela pode vir com metal pesado, cádmio, cromo, mercúrio, níquel, chumbo, arsênio, bário, cobre e zinco. Eles se destacam com o que a gente chama de metais traço. O que é isso? São aqueles que se deslocam por um tempo e depois se acumulam numa região. Então, quando eles são lançados de forma irregular no ambiente, eles contaminam os cursos d'água, levando a diferentes interações e estados de equilíbrio, com a consequente alteração dos processos naturais e ecológicos que estão ali. E aí a gente teve, então, né, o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. Eu sou de Belo Horizonte, mas acompanhei o processo na época, em 2015. E aí, diante desse rompimento de barragem de rejeito de minério, que acometeu o país, a gente já teve duas, a gente teve Mariana e teve Brumadinho. Eu escolhi Mariana para fazer esse trabalho, porque a gente já tem alguns resultados e de monitoramento da área, então era mais fácil eu conseguir os dados que eu precisasse. E aí, então, essas plumas, né, é cada vez mais necessário a gente ter o monitoramento dessas plumas de sedimentos carreados e as simulações por meio de modelos matemáticos, que são importantes ferramentas de identificação e transporte de dispersão. Com isso, então, o objetivo do meu trabalho foi identificar e avaliar os riscos ecológicos da dispersão da pluma de rejeito, que estava emergente e era de minério, que veio proveniente do rompimento da barragem de Fundão, do município de Mariana, estado de Minas Gerais, que foi carreada para o estuário de Rio Doce e que acometeu a costa marítima de Regência, no Espírito Santo. E eu usei um software que é proveniente de Portugal, que chama Moid Water. A gente já tem outros softwares que fazem esse tipo de modelagem, mas o Moid Water ele é pioneiro, eu fui a primeira a fazer essa modelagem.
Então, a minha área de estudo, a área da pluma, né, foi bem aqui, na verdade, aqui é a área de regência, aqui a área do estuário, aqui é o Rio Doce, aqui o mar de regência, e aqui é onde eles se encontravam, que foi a modelagem da área de estudo. Então, eu fiz neste ponto marítimo. E aqui, então, para vocês verem um pouco do que foi na época, onde que a mancha acometeu a área marítima, a zona marítima, aqui o estuário e aqui a zona marítima. E aqui a área, aqui na verdade a área do Rio Doce, um pouco próxima já da parte terrestre, e aqui o mar de regência, como que ficou depois do acometimento da mancha. Bom, a modelagem eu fiz com esse software que eu comentei com vocês, que chama Moid Water. Na verdade, ele chama Moid. Ele tem duas interfaces, a Moid Land, que a gente usa para água doce, e o Moid Water, que a gente usa para água salgada. Fernanda, por que você usou para a parte de água salgada? Porque era onde a mancha se estabilizou. Ela se estagnou desde 2015 ali naquele ponto, e eu queria entender qual que era a dinâmica daquela mancha. E aí, esse programa, então, que é o Moid, ele tem essas duas interfaces, e eu usei a interface marítima justamente porque eu queria trabalhar onde que a mancha se estabilizou, onde que ela se estagnou. E aí, como desde 2015, tanto o pessoal da empresa responsável pelo monitoramento, que foi a Vale, quanto os órgãos públicos já tinham feito coletas de alguns dados que eu precisaria, para mim ficou mais interessante fazer a modelagem. Então, esse daqui é o início, né, do credenciamento. Esse software ele é de uma empresa que chama Bentley, ela é desenvolvida por essa empresa dentro do Instituto da Universidade de Portugal, Universidade do Porto, em Portugal. Então, o connecting dele é o OpenFlows. E aqui é a interface dele. Aqui é a interface dele quando a gente começa já a trabalhar o painel. Então, eu trouxe esse daqui para vocês só darem uma olhada, porque, na verdade, a gente consegue fazer e extrair dentro dele GIFs e imagens dentro dos dados que foram inseridos. Primeira coisa que a gente tem que definir é o grid de abordagem da modelagem. Então, aqui eu defini o grid de modelagem, e aqui, que a gente chama, né? Aqui é a simulação do domínio de modelagem. E por que eu escolhi essa área? Porque eu determinei dentro da minha área qual que era a minha batimetria, qual que era a minha área de abrangência, e onde eu já tinha dados de batimetria cadastrados pelo Exército e cadastrados pela Marinha. Então, como eu já tinha dados de batimetria dessa região, eu coloquei esse grid para cá, para eu poder fazer a simulação. E aqui ele me deu o grid data, que é exatamente onde que ficou a minha área de abrangência. Fernando, o que são essas cores? Essas cores aqui são as bandas que ele me pegou, que ele pegou para mim, porque primeiro eu faço uma preparação da imagem dentro, se você já tem, né? A gente já tem algumas bases de dados que tem as imagens preparadas para serem inseridas dentro do software, mas eu também posso prepará-la dentro do próprio software quando eu defino a minha área dentro da batimetria. Então, a minha imagem foi preparada por ele quando eu busquei os dados de batimetria, e aqui, então, eu tenho as bandas dentro do QGIS, dentro da parte de geoprocessamento. Então, são as bandas que eu tenho da imagem. E aqui eu já tenho os meus primeiros resultados. Aqui eu consegui identificar dentro do meu grid, a mancha, a evolução da mancha. Então, eu tenho aqui o início dela, como eu peguei, né? Na verdade, o simulador ele me dá em formato de GIF, mas eu preferia aqui fazer em formato de imagem. Então, ele tem o videozinho em forma de GIF, que é a imagem animada, e tenho também aqui a imagem de evolução. Então, eu comecei aqui com o início dela dentro da minha modelagem e a mancha final. E ele me disse exatamente o que aqui? O ponto em que ela está estabilizada, o tamanho dela, a dimensão dela. Eu já tinha dados, eu tive que inserir dentro do programa dados de profundidade, dados de turbulência, se eu tenho maré cheia ou não,
se eu tenho outros tipos de dados que interferem, como velocidade do vento, e eu consigo definir isso tudo dentro do software. E aí, então, eu consegui aqui também definir a turbulência, que é a influência dos ventos e influência das marés com a evolução da minha pluma. Com isso, eu considerei que a turbulência ela influencia a dinâmica da pluma do mar em direção ao rio, junto da maré astronômica, e que a gente define dentro das estações do ano. Então, isso foi possível prever que, mesmo na ausência de qualquer corrente, a pluma continua a crescer e não atinge um estado estacionário. E influenciada pela corrente costeira do ambiente, ela foi evoluindo ao longo do tempo e se estabilizou ali naquela região, ao invés de se espalhar e se dissolver. Então, a agitação dos sedimentos, ela pode ter como efeito uma suspensão das partículas mais finas, que levam à ressuspensão e dispersão dessas partículas, e que é confirmado por essa modelagem, que foi a modelagem que eu fiz. E ainda tem que a turbidez, ela foi resultante também dessa modelagem, desse problema da mancha, porque ela também pode ser persistente. Então, a modelagem me indicou que essa turbidez, ela pode ser persistente e afetar a parte local e o crescimento e a reprodutividade da ecologia daquele lugar, tanto micro-organismos quanto os compostos e animais que estão ali. Então, animais, compostos dissolvidos, micro-organismos, isso tudo pode interferir na dinâmica daquela área com a invasão da mancha, da pluma de minério que está ali. E, além disso, considerando que esses poluentes são emergentes, eles vão estar presentes ali estagnados no fundo. Então, ao invés dessa mancha se dissolver, ela ficou estagnada no fundo. E isso que a modelagem me mostrou, que eu não necessariamente tinha ali uma mancha, uma pluma de rejeito de minério dispersa, mas que ela pode ter sido carreada e dispersa ao longo do tempo, mas depois ela acabou estagnada ali naquela região. E a modelagem conseguiu buscá-la para a gente como? Por meio de profundidade, do cruzamento de dados de profundidade, do cruzamento de temperatura, velocidade do vento, então, batimetria, maré cheia ou não. Então, isso tudo conseguiu modificar os dados de forma a me mostrar o que estava acontecendo ali naquela região. E com isso, então, o que a gente pode prever com a modelagem? A modelagem auxiliou a verificar quais dados ambientais eu poderia cruzar dentro da interface do software, do Moid Water, e isso me deu qual foi o comportamento dessa mancha. Como o meu trabalho foi direcionado para a parte de ecologia, o que aconteceu? Eu consegui comprovar que, ao contrário do que as pessoas diziam, essa mancha ela não se dissolveu, ela não se espalhou. Por um tempo ela se deslocou, mas, por fim, ela ficou estagnada ali ao longo do tempo. E ela fica ali modificada, mas pode ser que venha algum outro, tema, algum outro problema ambiental que possa intervir ali naquela movimentação daquela pluma. Então, a ressuspensão do sedimento depositado por essas correntes, pelas marés e por fenômenos meteorológicos ou aumento da intensidade dos ventos, ele pode resultar numa contaminação intermitente, mesmo que não haja mais lançamento de lama de rejeito, porque ela ficou estagnada ali. Então, esse modelo numérico, ele tem uma relevância muito grande para futuros estudos e até mesmo para os próximos monitoramentos que eu estou fazendo. Eu fiz esse trabalho no ano passado, 2022, vou fazer novamente no ano que vem, para a gente poder entender se essas mudanças e se esses problemas tiveram ali alguma influência e se o modelo computacional também consegue me dar isso com tanta precisão novamente, porque assim eu consigo transformá-lo numa ferramenta de monitoramento de impactos ambientais na região. E com isso eu encerro a minha apresentação. Queria agradecer muito vocês pela oportunidade de estarem aqui. Os meus contatos, vocês me encontram nas redes sociais. Meu e-mail é fernanda.grossi@prof.una.br ou
fernandarage.ecos@gmail.com. E aí eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Muito obrigada.